bem, meus queridos? Como estamos? Vamos dar prosseguimento então à nossa aula de hoje. Vamos falar sobre o artigo 135 do Código Penal, que seria o crime de omissão de socorro. Está dentro ali dos crimes contra a periclitação, os crimes de periclitação da vida e da saúde de outra. Perfeito? Antes, peço para que todos não se esqueçam, entrem lá no meu canal do YouTube, procurem lá Frederico Jorge, vão achar o canal, se inscrevam no nosso canal, deem um like aí, deem um joinha aí na nossa, aqui embaixo vai estar para vocês darem um joinha aí, e se tiverem comentários, se tiverem dúvidas sobre a aula, o que precisar para ajudar tanto a gente e ajudar os outros que estão assistindo, deixe os comentários ali que a gente vai respondendo na medida do possível, ok? Então vamos lá. No artigo está aqui, nós estamos iniciando então, estamos dentro do capítulo do capítulo 2º da parte especial do Código Penal brasileiro. Estamos falando dos crimes de periclitação à vida e à saúde. Então nós temos o perigo, a ideia do perigo ou a vida ou a saúde das pessoas, né? E no 135, no omissão de socorro, é um crime bastante diferenciado, é um crime com bastante particularidades, e ele vai ter aqui, no artigo 135, vai dizer: deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou ainda não pedir, nestes casos, socorro à autoridade pública. Então nós temos a detenção de 1 a 6 meses ou multa, né? É um crime que ele tem um menor potencial ofensivo, que é assim classificado como menor potencial ofensivo, que vai poder seguir o rito sumaríssimo lá da Lei 9.099 de 95, e também ter as benesses ali criadas na 9.099 pela quantidade de pena, que é de 1 a 6 meses apenas, né? Ou alternativamente uma multa. Ou seja, transação penal e suspensão condicional do processo tranquilamente ser aplicado, ok? Ele é um tipo penal com ação penal pública incondicionada, né? É importante frisar que independe de representação do ofendido, embora seja um delito com bastante particularidades com a relação de ser obrigado ou não a prestar o socorro, ele ainda assim guarda essa necessidade, essa desnecessidade, melhor dizendo, de não pressupor a representação do ofendido, ou seja, é pública e incondicional. O Ministério Público, tomando conhecimento da figura do fato, da ocorrência do fato, pode tomar o coletivo da ação e iniciar a ação penal, sem nenhum outro tipo de condicionante, ok? Então vamos lá. O bem jurídico que a gente está tratando nesse delito é o perigo à vida ou à saúde, né, que já foi mostrado nas aulas passadas e já foi mostrado ali agora no início, sobre periclitação da vida e da saúde. Então nós estamos falando do nosso bem jurídico, perfeito? Os sujeitos do delito aqui, nós temos um crime comum, que qualquer um pode cometer esse crime, não tem nenhuma particularidade para que o sujeito ativo, então um crime comum, qualquer pessoa, desde que esteja se deparando com essa possibilidade de omissão. E nós temos como sujeito passivos também qualquer pessoa, desde que esteja nas circunstâncias do fato previsto ou equiparado a criminoso aqui, que seria, né, a criança que esteja abandonada ou extraviada, que seria a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, que está em situação abandonada, ou mesmo aquele que está em grave perigo e iminente perigo, né? Em situação de grave e iminente perigo, ou seja, qualquer pessoa também como sujeito passivo, perfeito? Quando a gente fala da tipicidade do delito, vamos lá. A primeira classificação, antes de eu entrar na tipicidade, no tipo objetivo, gostaria de dizer que ele se subdivide como sendo um crime de perigo, né? Isso vai alterar diretamente lá na sua consumação. Ele é um crime de perigo, mas vejam só, acompanhem comigo aqui. Quando eu falar a criança abandonada ou extraviada, a pessoa ferida ou inválida, ao desamparo, estas pessoas aqui, esta que está grifada aqui agora, esses são classificados como crime de perigo abstrato. Por quê? Porque se de forma abstrata subentende-se, se presume ou se antecipa até mesmo
a ocorrência de algum dano, né? Como a gente falou, nós estamos falando aqui num dolo de perigo, né? Não estamos falando agora num crime de dano, e sim de perigo. Ou seja, quando eu tenho uma criança abandonada ou extraviada, por qualquer condição, que está lá incapaz de se defender dos riscos daquela condição, daquele abandono, daquele extravio, perdida, né? Ou quando eu tenho uma pessoa inválida ou ferida por qualquer condição, de qualquer tipo de ferimento ou invalidez, né? E sempre com situação de risco, né, a ela, pelaquelas danos à sua saúde ou sua vida propriamente. E eu desamparo aquele que está lá abandonado em situações lançadas à própria sorte, né? E estes são crimes de perigo abstrato. E aí nós temos a segunda parte aqui, ó, em grave e iminente perigo, esse já é perigo concreto. Então, ainda assim, o tipo penal inteiro é classificado como crime de perigo, mas ele se subdivide em perigo abstrato e perigo concreto dentro do mesmo próprio tipo, tá? Isso a doutrina é praticamente unânime em fazer essa diferenciação desta mesma forma. Então, crime de perigo abstrato, nas primeiras figuras que eu mostrei, e crime de perigo concreto nesta figura que está grave e iminente perigo, ok? Então, vamos lá. Passado isso, a gente tem aqui esse delito, ele é um delito de omissão propriamente dito. Então, ele é um tipo omissivo que ele vai fazer com que a conduta criminosa é praticamente uma solidariedade humana. É basicamente esta a ideia. Então, veja, lembrando que nós temos lá pela Constituição Federal, nossa Constituição de 88, que diz o quê? Que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Perfeito? Nós não somos obrigados, nós vivemos um país democrático e livre, graças a Deus. Somos obrigados a fazer ou deixar de fazer nada. Perfeito? No entanto, em situações que eu me deparo com risco, com grave e iminente perigo às pessoas, situação que eu me deparo com crianças abandonadas ou extraviadas, que estão lançadas à própria sorte, ao desamparo, que está lá em iminente, em perigo a sua vida ou a sua saúde pelas circunstâncias que ela está exposta, tá? Eu tenho, então, neste caso, uma obrigação legal de impedir que ocorra aquele perigo à sua vida ou à sua saúde. Eu tenho que interromper este perigo. Ela já está numa situação de perigo e eu tenho que interromper isso. Veja, não dá para confundir este crime com aquela causa de aumento de pena previsto lá no 121, eu vou retomar aqui só para demonstrar que lá no 121, no homicídio, nós temos no parágrafo 4º, aqui, ó, um aumento de pena de 1/3, perfeito? Quando aqui, ó, o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, né? Ou não procura diminuir as consequências dos seus atos. Tá aqui, certo? Então, essa hipótese é diferente do crime de omissão de socorro, que essa é uma qualificadora de resultado, é uma causa especial de aumento de resultado, né? Vai fazer com que, se ocorrer as circunstâncias de eu deixar de prestar socorro à vítima, eu vou ter um aumento de pena. Lembrando que a gente está falando do homicídio culposo nessa hipótese, perfeito? Por que que tem esse aumento de pena? Porque eu criei o risco, eu criei a situação, eu criei a lesão, a possível lesão à vida. E aí, então, eu deveria de tentar prestar socorro à vítima para diminuir as consequências dos meus atos. Perfeito? Já no 135, né, o crime da periclitação ali, omissão de socorro, ele é diferente. No 135, não fui eu que criei a situação de risco. Não fui eu que criei a hipótese de talvez ali de iminente perigo, de grave perigo, circunstâncias graves que a pessoa esteja submetida. Não fui eu que criei. Eu me deparei com a vítima daqueles fatos naquelas circunstâncias, sendo vitimada de algo muito grave, algo perigoso à sua saúde, à sua vida, propriamente dito, aquela criança extraviada, abandonada, perdida, que está lançada à sua própria sorte em situação de correndo risco à sua saúde ou à sua vida. Então, quando eu me deparo com essas situações, eu devo agir, não posso me omitir, eu devo agir para prestar socorro. Essa é a conduta criminosa. Eu devo agir, eu devo fazer algo, eu não posso me omitir. Tá? Então, uma situação bastante corriqueira, sei lá, de repente um acidente de trânsito. Ainda que nós atualmente temos uma consciência bastante, temos uma consciência bastante tranquila e bastante acertada de que não é possível mexer no acidentado, podemos levar algum risco aquelas pessoas e tal. Nós vamos imaginar qualquer
acidentado, numa situação de perigo, uma situação de risco lá, sei lá, a forma que está caído com o corpo e com muito sangue na boca, quase que engasgando, asfixiando aquela pessoa. Então, me deparo com aquela circunstância, que não fui eu que criei, deixando bem claro isso. Me deparo com aquela circunstância, eu devo prestar assistência. Aqui. Eu não posso, e aí como diz o verbo nuclear, me omitir ou deixar de fazer algo, deixar de prestar assistência. Eu não posso. Não posso fazer isso sob pena de responsabilização pelo crime de omissão de socorro. Essa é a ideia. Agora vejam, o que é importante? É importante analisar que eu devo fazer isso quando possível fazê-lo sem risco pessoal. O tipo penal já expõe uma hipótese de excludente, aqui cria-se uma atipicidade de conduta, né? A conduta seria atípica se eu deixo de prestar socorro quando me gera ou me acarreta risco pessoal. Tá? Então cria-se uma atipicidade da minha conduta aqui se eu deixar de fazer, mas em função do risco pessoal que estou sofrendo. Perfeito? Então o que nós temos aqui? Nós temos a hipótese de me deparo com aquela situação, me deparo com aquela pessoa, o exemplo que eu usei lá, a pessoa que está numa situação de perigo, de um acidente qualquer que seja esse, um acidente doméstico, um acidente na rua, me deparo com aquela pessoa, me encontro com aquela pessoa naquelas condições, o sangue tampando a respiração dela ali e ela não conseguindo, quase asfixiando-se, tá? Então, o que eu faço? Eu devo impedir. Agora, se há um risco à minha vida, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu estou colocando o meu bem jurídico, a minha vida, a minha saúde em risco pessoal, que aí a lei não me obriga a fazer isso, né? Não me obriga a agir desta forma. Então vamos pensar lá numa situação bastante também, infelizmente, corriqueira, vamos pensar lá num afogamento. Uma pessoa na praia, uma pessoa entrou no mar lá e teve algum problema, o mar talvez um pouco mais bravo e ela talvez perdeu um pouco a altura ali da dimensão onde estava e começou a se afogar. E estou eu na praia, na areia da praia, assistindo aquele afogamento. Então, o que eu devo fazer? Eu devo prestar o socorro para ela. Só que, vamos lá, eu não sei nadar. Né? Vamos pensar, vamos colocar nessa circunstância. Ah, o fulano lá está se afogando e o outro que está assistindo não sabe nadar. Como ele vai impedir aquele afogamento se ele não sabe nadar? Se ele pular no mar, certamente ele vai se afogar, porque ele não sabe nadar. Se ele pular para tentar ajudar aquela pessoa, possivelmente ao contato com aquela pessoa, condições de afogamento, não é tão simples assim fazer um salvamento. Então aquela pessoa vai grudar no outro, vai tentar se segurar para tentar se salvar, porque está desesperado que está morrendo, e ela vai acabar sofrendo, então, um risco à vida dela, que foi lá para salvar, acaba talvez morrendo os dois, aquele que estava se afogando e a pessoa que entrou para salvar. Então isso não é exigido pela legislação que eu tenha que agir, perfeito? Se caso eu não agir, se caso eu deixar de prestar assistência em circunstâncias de grave risco concreto pessoal ao minha vida, minha saúde, essa figura acaba sendo atípica. Perfeito? Mas existe, dentro destas condições também, uma segunda hipótese, que é não pedir, nestes casos, o socorro da autoridade pública. Não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Então, vamos lá. Estou numa circunstância de afogamento. Estou numa condição de que a pessoa está se afogando, eu não sei nadar, não consigo. Então, o que eu devo fazer lá na praia? Chamar uma autoridade. E essa ideia de autoridade pública é qualquer pessoa. Não há necessidade de ser um bombeiro, um salva-vidas. Se tiver salva-vidas, eu puder chamar salva-vidas, ótimo. Se não, eu ligo para a polícia, ligo para o bombeiro, chamo na própria praia, saio correndo, gritando para que todos que estão na praia, olha, por favor, vamos socorrer, me ajudem, a pessoa está se afogando. Então, eu estou agindo. Vejam que nessa hipótese, quando eu não consigo, pelo risco pessoal, eu mesmo prestar o socorro, eu devo chamar a autoridade pública, que é a segunda possibilidade de ação do sujeito ativo aqui. Vejam, se eu chamo o bombeiro, se eu faço um alarde para salvar, embora eu não esteja diretamente prestando assistência, eu, propriamente dito, eu estou pedindo socorro, que é a segunda hipótese prevista no próprio tipo. Então, nestes casos aqui, a doutrina acaba classificando como uma causa excludente de ilicitude, né?
digamos lá, vejam, eu não é atípica a conduta, porque eu deixei de prestar socorro, mas eu acabei chamando socorro de alguma autoridade, e aí existe uma excludente de ilicitude, porque o fato deixa de ser criminoso, deixa de ser ilícito aqui, perfeito? Acaba deixando de ser crime pela excludente de ilicitude. Tudo bem? Então, se eu não posso fazer sem risco pessoal, eu devo prestar socorro. Agora, importante um ponto, vamos frisar aqui uma situação. Não é uma escolha entre entre prestar assistência própria, eu mesmo, ou pedir socorro. Não é uma escolha. Importante vocês entenderem isso. Não é uma escolha. Eu não posso, sujeito ativo, e falar, puxa, eu pulo na água para salvar aquela pessoa, ou eu viro o rosto daquela pessoa que está se afogando com o próprio sangue, limpo a boca dela para que ela possa, perdão, continuar respirando, ou eu chamo socorro, ligo para o bombeiro. Eu não posso ver a pessoa ali se afogando, só porque não é uma escolha, não é uma faculdade. Eu não posso ver a pessoa se afogando com o próprio sangue e pegar o meu celular e ligar para o bombeiro. Olha, tem uma pessoa aqui em tal lugar que está morrendo, teve um acidente aqui, ela está em grave situação de perigo aqui, por favor, vocês venham atendê-los. Então tá bom, a gente vai deslocar uma viatura, vai deslocar uma ambulância. Imagina o tempo de deslocamento de uma viatura, acionar, ir até lá, sei lá, demorar 5 minutos, 10 minutos, 20, depende da situação de trânsito, depende da cidade que nós estamos falando, né? Então, assim, por óbvio, não é a contento, não é suficiente a minha ação de ligar para a polícia. Então, vamos lá, vamos voltar aqui no tipo só para mostrar. Então, eu não prestei assistência propriamente dito, né? Eu, pessoal, ir lá e fazer algo. Mas eu liguei para a polícia, tá aqui, eu pedi socorro, como diz o tipo penal, logo. Então, eu tô isento de responsabilidade, estou tranquilo porque fiz isso? Não, claro que não. Eu não posso optar. Entendam bem, não há opção. A situação vai me mostrar qual é a conduta mais adequada. Se eu devo agir imediatamente e tentar evitar aquilo, ou evitar propriamente dito, ou se eu devo chamar socorro. A ideia do prestar socorro nessa escolha, não é escolha, a ideia do prestar socorro, chamar o socorro para uma autoridade pública, telefone, gritando na praia e tal, é em hipóteses de que eu não posso fazer sem risco pessoal, que eu não consigo agir. Vejo, tem pessoas assim, que se deparam com um acidentado, se deparam com uma pessoa lá com muito sangue e tal, e ela tem trauma, ela tem problemas com sangue, e ela desmaia, ela passa mal. Então, assim, ela não consegue agir. E aí, então, ela vai chamar o socorro, então ela vai gritar. É nessas hipóteses, não é escolha. Tá? Fique bem claro isso, que não é escolha. Perfeito? Então, tendo essas duas condições, eu estaria não me omitindo. E o tipo penal fala em omissão de socorro. E eu não estaria me omitindo dessas hipóteses aqui. Ok? Elemento subjetivo, como já foi explanado e é nítido aqui, a gente fizer a leitura aqui desse tipo, vocês não vão ver a possibilidade de culpa, né? Então só existe por dolo, tá? Só existe a figura do dolo, seja o dolo eventual ou o dolo direto, né? De aceitando o resultado, querendo e efetivamente consciente disso, ou admitindo a possibilidade de ocorrência daquele resultado, o desprezo pelo resultado, que é a figura do dolo eventual. Perfeito? Agora vamos lá. Mais umas condições aqui que a gente tem que ver. Quando eu tiver numa situação de dever de garantidor, lembrem-se, eu vou retomar aqui lá no artigo 13, só para mostrar a vocês o que eu estou tentando lembrar. Então, lembra o artigo 13, que nós estamos falando da relação de causalidade, e ele vai abrir no seu parágrafo 2º a relevância da omissão. Então, aqui é o dever de garante. Qual é o dever de garante? É aquele que deve agir e pode agir para evitar o resultado, né? Então, esse dever de agir, quem é que deve agir? São 3 hipóteses, está lá a linha A, a linha B e a linha C, as 3 hipóteses. Eu quero só chamar a atenção na primeira hipótese aqui, nessa hipótese aqui, que é com o seu comportamento anterior, criou o risco de ocorrência do resultado. Então, vamos lá. Se eu tenho uma situação de um afogamento, uma situação vamos pensar, uma situação de afogamento, o camarada está se afogando, eu vou me omitir de salvá-lo, eu vou responder por omissão de socorro da forma lá do artigo 135, que é a aula que nós estamos tratando. Sim, em regra sim, mas existem algumas exceções que seria quando eu sou o dever de garantidor.
E no dever de garantidor, eu vou chamar uma atenção aqui, vou frisar para vocês, seria a hipótese do comportamento anterior que criou o resultado. Então vamos lá. Trote de faculdade, extremamente, infelizmente, mas extremamente comum. Então, trote de faculdade, vira e mexe, acontece uma situação dessa, eu pego uma pessoa e jogo a pessoa na piscina. Sei lá, ou numa festa qualquer que seja, eu jogo a pessoa na piscina. A pessoa cai na piscina profunda, ela não consegue sair daquela situação. Ela acaba se afogando, tentando sair e não consegue sair. Eu não fiz nada para impedir de salvar aquela pessoa, a pessoa acaba morrendo, vamos supor. Eu vou responder por omissão de socorro, lá do 135, que eu me omiti, não prestei socorro diretamente em tentar salvá-lo, e também não pedi socorro à autoridade ou às pessoas em volta. Então, professor, eu vou responder lá pelo 135, omissão de socorro. Não. Por que não? Porque quem jogou, não se esqueçam, quem jogou ele na piscina foi você. Quem colocou ele numa situação de risco foi você. Então, quando você cria o risco, a sua omissão ela passa a ser relevante por força do artigo 30. Por quê? Porque nessas circunstâncias você acaba assumindo um dever de garantidor, passa a ser o garante. Ou seja, você deve agir. Não é escolha, você pode, você deve agir, porque você criou esse risco. Então, por força do artigo 13, parágrafo 2º aqui, e aí a linha C, só porque é esse o exemplo que estou usando nesta aula, eu responderia por um homicídio. Vamos lá falar que a pessoa morreu afogada. Então, eu responderia por um homicídio, como se tivesse matado ele. Veja, eu não matei diretamente falando, eu não fui eu que fui lá e afoguei, mas fui eu que criei, com o meu comportamento anterior, fui eu que criei o risco da ocorrência de resultado. Portanto, neste caso, eu respondo pelo 121, homicídio, e não pelo artigo 135 ali da omissão de socorro. Tá certo? Isso só um exemplo ali, eu acho que é bastante interessante a gente tratarmos essa figura aí, nessas condições. Tudo bem? Vamos lá, vamos enfim, aqui, falar da consumação em tentativa. Então, veja, qual a ideia da consumação em tentativa? Esse delito aqui, ele vai alcançar a sua consumação no momento em que eu me omitir, propriamente dito. Como eu estou falando de omissão de socorro, no momento que eu deixar de prestar assistência, ou, né, nas hipóteses que é cabíveis dentro das circunstâncias do fato, não pedir o socorro à autoridade. Então, no momento que eu não peço socorro, no momento que eu deixo de prestar assistência, eu cometo o delito. Tá? Eu consumo o delito. Não há o que se falar neste tipo penal em tentativa. Tá? Não cabe tentativa. A doutrina não admite a ocorrência de tentativa. E da mesma forma, importante também, é que não há necessidade de ocorrência de algum mal efetivo, concreto, grave à saúde ou à vida daquela pessoa, do sujeito passivo aqui, da vítima desse delito, para dizer que está consumado. A consumação se dá no momento em que eu não peço o socorro ou no momento que eu deixo de prestar assistência. É neste momento que se dá a consumação. Tá? Eu não tenho aqui a possibilidade de dizer, mas eu tenho que condicionar aquela produção daquele resultado, ou seja, a lesão à pessoa. Não, por quê? Porque nós não estamos falando em crime de dano, nós estamos falando em crime de perigo. Portanto, ela tem uma sua consumação bastante antecipada ao momento da produção da conduta do sujeito ativo. Ou seja, frisando, no momento que ele não pede o socorro, nas hipóteses possíveis, ou no momento que ele deixa de efetivamente prestar a sua assistência. Neste momento que consumou, ok? Não admitindo a tentativa, não se esqueça, não admitindo a tentativa. Tá? Antes de passar para o parágrafo único ali do tipo, eu queria só pontuar uma coisinha que é bastante interessante, eu acho que vale a pena ter esse cuidado. E vamos lá, é possível, absolutamente possível, nós pensarmos em coautoria desse delito. Então vamos lá, uma situação de uma pessoa extraviada, criança extraviada, uma pessoa de eminente perigo ali, eu deixo de fazer algo. Então eu estou me omitindo, deixando de prestar socorro, omissão de socorro. Mas tem alguém no local, então tem duas pessoas, muito comum, tem um acidente, parou, 2, 3, 4 pessoas já começam a aglomerar em volta. Vamos supor que tem duas pessoas, eu e mais um. Os dois nos deparamos, não estamos juntos, estamos separados. Os dois nos deparamos com aquela conduta lá e deixamos de prestar socorro. Veja,
Se isso acontecer, é coautoria, mas uma modalidade diferente de coautoria, que é aquela coautoria colateral, ou seja, a responsabilidade pelo evento vai ser para os dois, embora os dois não estão juntos, com liame subjetivo dos dois quererem a mesma possibilidade. Tá? Então há uma coautoria aqui, que é a chamada autoria colateral. Perfeito? E ainda vamos só um último friso, que seria a hipótese de estar os dois, vamos voltar ainda nesses dois, estamos nós dois lá se deparando com aquele cuidado, se deparando com aquela acidente, com aquelas circunstâncias lá de socorro, e eu nada faço, eu me omito, mas o outro que está do lado passa a mão no telefone, não tem como fazer nada aquela vítima, de repente um acidente de trânsito, a vítima está toda presa nas ferragens, não tem muito o que você fazer. Então você passa a mão no telefone e liga para a polícia, liga para bombeiro e assim por diante. Então ele fez isso na minha frente, estamos juntos aqui, porém separados, né? Chegamos juntos no ambiente, e ele chama a polícia, não, já estou ligando para a polícia, já o bombeiro já foi acionado, tal. Então eu não faço nada, mas eu não incorro no tipo penal de omissão de socorro. Por quê? Porque ele fez. E eu tenho ciência de que ele fez. Tá? Então não vai responder eu por omissão de socorro e ele não porque ele chamou o bombeiro. Claro que não. Não há necessidade de eu também passar a mão no telefone e ligar para o bombeiro. Chegam 10 pessoas no ambiente, as 10 pessoas ligar para o bombeiro. Não. Chego eu no ambiente, olha, puxa, temos que fazer alguma coisa. E ele vem e te fala, não, eu já chamei o bombeiro, fica tranquilo, eles já estão vindo. Então, ok. E eu reparo se a pessoa está ventilando, está conseguindo respirar, se eu não posso, de repente, fazer mais alguma coisa, se não, ok, eu posso até ficar observando, embora uma situação um pouco diferente. Ok? Isso é importante ficar nesse detalhe aqui. Tá? Finalmente, não se confunda, vou voltar aqui, desculpa. Finalmente, não dá para se confundir com o crime lá do trânsito, do Código Nacional de Trânsito, tá? Código Brasileiro de Trânsito, que é a Lei 9.503 de 97, perfeito, 9.503 de 97. Lá no Código de Trânsito, também tem a possibilidade da omissão de socorro, também tem aquela condição de que quando eu crio risco, acabo gerando possibilidades de perigo àquela pessoa, ou se eu me deparo com um acidentado, tá? Tem lá no Código de Trânsito, mas isso como há um conflito aparente de normas, isso vai ser regido lá pela norma especial, que é o Código de Trânsito, a Lei 9.503. Então, daí vai para lá, naquelas circunstâncias dentro do crime de trânsito, responde pelo crime de trânsito, perfeito? A omissão de socorro seria a norma geral, que vai se aplicar para todos os outros casos, perfeito? E, finalmente, nós temos o parágrafo único aqui, que vai falar sobre o aumento de pena. Então, veja, a pena é aumentada de metade, então uma causa especial de aumento de pena, que entra na terceira fase da dosimetria penal, lembra? As 3 fases da dosimetria, pena base, agravantes e atenuantes, e depois causas especiais de aumento e diminuição. Essa é uma causa especial de aumento. Então, ela vai aumentar metade da pena se a omissão resultar em lesão corporal de natureza grave àquele enfermo, aquela pessoa que está naquelas condições, a vítima, né, o sujeito passivo. Então, se resultar em lesão grave, qual é a lesão grave? Só lembrando, lesão grave é aquela prevista no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 129. Né? Então, se resultar em lesão grave, aumenta a pena de metade. E é triplicada se resultar em morte. Então, a pessoa morreu, resulta, a pena é triplicada. Vejam lá, professor, mas não responde pelo homicídio? Não responde pelo homicídio, porque eu não tinha o dever de garantidor, excluindo aquelas hipóteses, né? Eu não tinha o dever de garantidor e eu me omiti naquelas circunstâncias de necessidade de socorro que eu deveria prestar. Tudo bem? Então, triplica se tiver morte e aumenta de metade se tiver a lesão grave. Ok? Com isso, a gente encerra esta aula, né? Talvez me prolonguei um pouco, peço escusas aí aos queridos que estão assistindo e peço que deixe seus comentários, lembrando, tem dúvidas, deixe seus comentários ali embaixo, clica no joinha ali, dá um curtir aqui embaixo aqui, para que a gente possa continuar postando os vídeos e ajudando a todos que estão assistindo. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima aula.